Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para continuarmos a nossa aulinha de língua portuguesa sobre língua, tecnologia e sociedade, ainda no módulo 15. Vamos ver hoje a página 36, multimodalidade e intergenericidade. O que é isso? Vamos aprender isso agora. Bom, por séculos, o principal formato de apresentação de mensagens instrucionais tem sido as palavras, ou seja, o modo verbal. Porém, nos últimos 30 ou 40 anos, o advento da tecnologia computacional permitiu uma explosão de disponibilidade de modos de apresentação visual de materiais e causou uma revolução no cenário comunicativo. Então, nós temos hoje, para nos comunicar, não só só a forma escrita, só a linguagem verbal. Hoje nós temos vários recursos, né, que exatamente o advento dessa tecnologia nos proporcionou. Bom, hoje o texto ele não é visto, gente, como uma produção só escrita. A construção se dá pela manifestação de diversos tipos de linguagem. Por exemplo, hoje o texto pode ser escrito, pode ser oral, pode ser imagético, só com imagens. Eu posso ter uma linguagem mista, né? Então, com a chegada da tecnologia, essa mistura, né, ela se deu com mais movimento, com sons, com imagens de forma simultânea. Eu posso ter fotos, vídeos, infográficos, sons na minha mensagem. Então, isso aí tudo graças a textos, esses textos multimodais, né? Que esses textos multimodais são as manifestações mais, como é que eu posso dizer, importantes da nossa época. Textos multimodais. E o que é que são textos multimodais? São aqueles que empregam duas ou mais modalidades de formas linguísticas, a composição da linguagem escrita e não verbal, com o objetivo de proporcionar uma melhor inserção do leitor no mundo contemporâneo. Já vemos muito isso na própria HQ, nos cartoons, nas charges, que eu tenho a linguagem verbal e não verbal. Então, aí é uma linguagem multimodal, porque eu tenho duas linguagens juntas, uma, claro, para compreender a outra. Eu posso também ter uma linguagem mais do nosso dia a dia hoje, né, algo mais moderno. Eu posso ter também uma linguagem no próprio WhatsApp, que você coloca também. Você pode colocar uma mensagem de voz, junto com a mensagem escrita, junto com o emoji, ou você pode colocar uma figurinha. Então, eu posso multiplicar mais ou menos a minha linguagem fazendo essa mistura. Então, isso aí, graças aos textos multimodais, graças a essa tecnologia que estamos vivendo hoje. Bom, multimodalidade, né? Eu tenho os infográficos. Infográfico geralmente, tem muitas questões, até para você dar uma lida no infográfico e tentar entender. Diagramas, mapas mentais, são muito utilizados hoje também. Fotografias, isso tudo atrelado à linguagem, à parte escrita também, né? Os desenhos, diagramas conceituais, a arte, o hipertexto. Não é que são hipertexto, tem a junção dos textos, não, tudo isso hoje está muito presente no nosso dia a dia. Eu posso dizer que esses textos multimodais eles apresentam duas ou mais formas de modalidade de linguagem, né? Eu posso usar palavra e gestos, palavra e imagens, palavra e animações. Eu posso ver isso nas charges, HQs, nas propagandas. E a gente vai ver aqui, por exemplo, aqui é um exemplo de um texto multimodal, né? Tem duas modalidades aí de linguagem, tanto a linguagem escrita, aí, a verbal, vocês estão vendo aí nos balões, como a parte visual, né? Eu posso ter também, às vezes os tutoriais, eles têm, a parte verbal está escrito, tem a imagem, pode ter o vídeo, também tem a parte oral. Se você vai falando no vídeo e vai mostrando, tu pode ter também só a figura. Então, há uma mistura, né, de linguagens aí para passar uma mensagem. Então, nós temos aí: boa noite, mamãe. Aí, lembraram de escovar os dentes? Sim, claro. Ótimo. Me deem um beijo. Ah, vocês disseram que tinham escovado os dentes? Eu disse que nós lembramos. A mamãe nunca presta atenção ao que dizemos. Em relação à tira, o humor da tira é construído a partir dos diferentes sentidos atribuídos ao verbo lembrar, pela mãe e pelas crianças.
não é? Porque a mãe pergunta, lembraram de escovar os dentes? E eles disseram que lembraram, então ela achou que estava tudo bem, não é? Como as crianças interpretaram o verbo na pergunta feita pela mãe no primeiro quadrinho? Lembraram de escovar os dentes? Elas interpretaram que ela perguntou se lembraram. Na verdade, elas não tinham lembrado, não tinham feito. Lembraram, só não tinham escovado. Para a mãe, quando a mãe perguntou, a mãe achou que estava tudo bem. Se eles lembraram, eles escovaram, mas eles só responderam como se fosse assim, se ela tivesse perguntado, né? Lembraram de escovar os dentes e escovaram? Não é? Só que ela perguntou se lembraram, achando que estava tudo ok. Então, o que de fato a mãe queria dizer era isso. Ela queria, esse lembrar já é aquela, lembraram e fizeram, só que eles acharam que era só a pergunta, né? E o que permitiu a você identificar essas duas interpretações, você percebe que na linguagem não verbal, você olha também a própria, o visual, né? As expressões utilizadas pela mãe, o rosto, o jeito que eles falam, você percebe também no visual. Ó, vocês disseram que tinham escovado os dentes. Não, eu disse que nós lembramos que não tinha escovado, né? Por isso que ela bota, mamãe nunca presta atenção ao que dizemos. Você percebe que, assim, para que eu tivesse realmente entendido uma das duas, as duas são assim, interligadas. Eu não posso só olhar o quadrinho e não posso só ler os balões sem ter a expressão, entendeu? Sem ter uma linguagem, eu consigo interpretar uma linguagem utilizando também a outra. Então, as duas estão interligadas. Então, essa multimodalidade, ela serve para isso, para que a gente consiga compreender. A gente consiga compreender o que ele quis passar. Ou, por exemplo, eu tenho aí também como abrir e alternar aplicativos, noções básicas, blog do iPhone. Aí pressione o botão tal, a qualquer momento para ir até o início e ver os aplicativos. Para abrir o aplicativo, toque nele. Para retornar à tela inicial, pressione o botão início novamente. Passe o dedo para Então aqui também é um manual, não é? Você vê parte do manual de instruções para o uso do iPhone. O que é um manual de instruções? Qual é a função dele, né? Como eu pergunto aqui, para que ele existe? Tudo que a gente compra, assim, um material que se vai utilizar, vem com um manual de instrução que eu quero montar para eu aprender a usar. Geralmente o quê? Um eletrodoméstico, né? Algo que a gente vai utilizar. Ver o manual de instrução. Às vezes, antigamente vinha um manual enorme, com letras minúsculas. Você tinha que parar um tempão para ver aquilo ali. E hoje, você tem algo mais prático. No próprio celular tem um manual mais objetivo, mais prático e multimodal. Por quê? Você percebe que aparece aqui. Né? Aparece aqui essa parte verbal, também aparece a parte não verbal, né? Tá aqui o visual para mostrando. Então, isso é um texto multimodal. Fica mais prático você compreender do que apenas a parte escrita. Bom, e depois dessa multimodalidade, que deu para entender que são textos, e geralmente isso aí nós temos presente demais no nosso dia a dia, nós temos também a intergenericidade. O que é isso? É também conhecido como a intertextualidade, intergêneros, que coisa difícil, mas não é. É um interessante fenômeno relacionado com o processo de hibridação de gêneros textuais. Ai, tia Lu, eu não estou conseguindo entender o que é hibridação. Algo híbrido é quando você mistura, tá? Você mistura gêneros textuais. Trata-se de um fenômeno segundo o qual um gênero pode se assumir a forma de outro gênero, tendo em vista o propósito da comunicação, finalidade maior de todos os atos de fala. Então, ele quer se comunicar para melhorar essa comunicação de uma forma até interessante, de uma forma mais criativa. Ele consegue ligar dois gêneros, né? Um gênero assume outra forma. Essa hibridação, essa mistura, né, outra denominação para essa intergenericidade, pode ser facilmente encontrada em anúncios publicitários, tirinhas e até mesmo em artigos de opinião. Porque nós estamos falando de multimodalidade, é mais a questão também mais tecnológica. Aqui é algo que você faz criativo de um gênero assumir a posição de outro. Eu coloquei aqui 2 exemplos. Bom, eu tenho esse aí. Não fume. E aí, mano, vai um cigarro? Claro, me vê logo uma caixa. Aí ele entrega aqui
e ele joga no lixo. Faça como o personagem acima e liberte-se do vício. Bom, como eu estou falando dessa hibridação de gênero, eu tenho aqui 2 gêneros, não tenho não? Tem 2 gêneros aqui que eles estão exatamente juntos para tipo assim, um gênero assumiu outro gênero. Vamos ver aqui as perguntinhas. Ó, na imagem anterior, uma peça publicitária do governo federal, cujo objetivo é o combate às drogas, podemos observar de maneira clara a fusão de dois gêneros diferentes. O gênero história em quadrinho e o gênero anúncio publicitário. Então, voltando aqui, ó, eu tenho aqui a história em quadrinho dentro do anúncio publicitário. A escolha não foi feita de maneira aleatória, mas sim com um propósito bem definido: estabelecer uma comunicação eficiente para o público-alvo da campanha, os adolescentes. Para isso, o grupo de publicitários responsáveis pela peça publicitária optou pelo uso de uma HQ, gênero muito associado ao universo jovem, fundindo-o com elementos próprios do gênero anúncio publicitário. Então, na verdade, o gênero aí qual é? É um anúncio publicitário. Só que ele inseriu o quê? Exatamente a HQ, de uma forma criativa para chamar a atenção do próprio público jovem, né? Faça como personagem, assim me liberte do vício. Geralmente o público jovem adora HQ. Então foi uma forma de chamar a atenção para o público jovem. Então são 2 gêneros, né? Estão interligados. Tem aí uma música, a letra de uma música da banda Legião Urbana. Tá só um trechinho, tá? Hoje não dá, não sei mais o que dizer e nem o que pensar. Hoje não dá, a maldade humana agora não tem nome. Hoje não dá. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, 10 colheres cheias de burrice. Mexa tudo e misture bem. E não se esqueça antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco. 2 xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. E aí continua. Não sei se perceberam, eu estou falando que isso aqui é uma letra de uma música. Não sei se perceberam por essa parte aqui, que está aparecendo mais o que? Uma receita, né? Ele usa os verbos no imperativo: pegue, junte, coloque, adicione, mexa. Aí vamos ver o comentário. Na letra da música, composta por Dado Villa-Lobos e Renato Russo, podemos identificar características do gênero receita, embora saibamos que, de fato, o texto não cumpre a função de ensinar o leitor a cozinhar. Na verdade, ali é estilo uma receita, mas eu não estou ensinando a fazer aquilo ali. Sabemos que se trata de um gênero música e interpretamos os elementos próprios do gênero receita de maneira metafórica, isto é, não levamos a sério as indicações do compositor, pois sabemos que se trata de uma licença poética. Ele utiliza, né, a estupidez humana, é como se fosse ali é como se fosse a receita, né, dessa estupidez, aquilo tudo de ruim que ele estava falando ali. Então ele interligou 2 gêneros, né, colocou a receita, um gênero receita dentro da letra da música. Isso aí é intergenericidade. E é uma coisa proposital mesmo. Geralmente você faz para chamar a atenção. Na página de vocês, 37 da apostila, eu também achei muito interessante. Tem lá um texto lá da internet e tem uma reportagem. Dessa reportagem tem o comentário que você pode interagir, não é? Comentário. Ainda tem do lado da reportagem a notícia do qual se baseou a reportagem e ainda tem uma parte oral, que é a entrevista, que você pode clicar e escutar a entrevista que foi feita para a reportagem. Então, percebam, dentro do gênero reportagem, eu posso digitar meu comentário, que não deixa de ser um texto argumentativo, vai dar a sua opinião, um comentário. Eu posso ouvir, aí já é outro gênero, né? A entrevista. E eu ainda posso ler a notícia. Percebam a diversidade de gêneros dentro de um gênero da reportagem. Então, é muito interessante hoje como a gente pode mesclar e se comunicar melhor, interpretar melhor, né, um conteúdo por conta dessa dinamicidade, dessa interligação, né, desses textos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido e
Deem uma lidinha nesse capítulo, nesse módulo 15, vejam as atividades e a gente volta na próxima aula. Um grande beijo para vocês e até lá!